fui fazer lá o meu primeiro combate, comecei a ver o pessoal todo a cair em 30 segundos ou menos, os russos todos a ganhar muito rápido. O meu combate correu bastante bem, porque eu ganhei aos 14 minutos por finalização, e pronto, aquilo pronto, o público adorou e não sei o que mais, teve um impacto muito grande. Os gajos ficaram passados, ou seja, eles perderam um combate apenas, num evento todo, mas parecia que tinham perdido tudo. Boas, malta, bem-vindos a mais um grande episódio, desta vez direto de Guimarães, mas para apresentar melhor, eu vou chamar o nosso manual do desporto, Atílio Coelho. Primeiro, antes de mais, pessoal, já sabem, triplo C, curta, comenta e compartilha. É de graça e ajuda os esportes de combate. Pumba! Yeah. Depois, muito prazer estar aqui, mesmo com todas as dificuldades técnicas. Meu grande amigo. Nosso convidado está num avião, está em deslocamento. Vamos levantar a boa. Rafa, diretamente de Guimarães, pá, eu não vou dizer muito, porque a amizade que nós temos uma vida inteira, vou-te passar a palavra. Muito obrigado por estás aqui um bocadinho a falar do teu percurso. Ora, olá a todos, olá Tílio, obrigado pela oportunidade, obrigado Daniel também por estares nesse projeto. É sempre um gosto, é sempre desde os 15 anos que faço desportos de combate, e estes canais e estes podcasts e não sei o que mais que surgiram para dar visibilidade aos desportos de combate são mesmo importantes, e obrigado pela oportunidade, também por partilhar a minha história, por assim dizermos, ou partes dela, que já é um pouco longa, não é? Então dá para trocar aqui uma ideia, não sei o que é. É engraçado, porque sempre que falo alguma coisa sobre a minha carreira, depois penso, não me falei daquela situação ou da outra, é normal. Até porque tu para mim foste a primeira referência de MMA profissional em Portugal, do género tipo, não, pera, aquele gajo está ali e aquele gajo é português. Foi o primeiro, aquela primeira pessoa que tu consegues realmente saber quem é, porque falas com a pessoa, tens contato com a pessoa, mas que a pessoa realmente fez a transição. Foste o primeiro grande nome, mas a gente já lá vai. Vamos começar aqui pelo início. Eu, como teu amigo, tenho algum conhecimento privilegiado. Sei que tu és de uma família grande, muito humilde também, de uma educação muito, muito disciplinada, mas humilde. E a pergunta é assim um bocado: porquê o desporto de combate? Porquê a luta e tão cedo? É assim, é engraçado porque é uma coisa. Eu acabei por ficar na luta. Eu comecei por fazer luta livre na altura, o submission ou o no-gi, que o pessoal chama agora. O que acontece? Eu comecei por fazer luta, mas a minha ideia inicial era fazer rugby. Ou seja, eu andava à procura de rugby, só que tinha o único espaço onde tinha rugby era muito longe, ou seja, tipo, eu sou de Guimarães, nem sou sequer do centro da cidade, sou do lado oposto a Braga, e a única zona onde tinha rugby era para lá de Braga, ou que de género na altura. E então tive a felicidade na altura, o meu mestre tipo ter vindo do Brasil para Portugal dar a luta livre, o rodapé, o Carlos Pereira, e comecei a treinar. Ele era um atleta que treinou com o Jefferson, que é uma referência da luta livre, Jefferson Pereira, que é uma referência enorme da luta livre, com vários atletas de topo. E pronto, e em 90, ele nos anos 90 veio para Portugal, ou seja, eu comecei a treinar em 95 ou coisa que vale, um pouco mais cedo, e ele já cá estava desde 90 ou assim uma coisa, 90, 92, eu não tenho agora exatamente a memória da data que ele chegou. E tu com que idade? Então, quando eu soube, fui experimentar um treino,
aquilo bateu-se. Eu comecei por treinar luta livre. Eu queria rugby por uma questão de ter resistência, força, ou seja, por ser um conjunto de coisas num desporto. Técnica, e eu acabei, a luta livre acabou por encaixar muito bem. Porquê? Porque a força dá sempre jeito na luta, no strike também, mas a fazer luta corpo a corpo sente-se muito mais ainda. E depois obrigava-me a desenvolver técnica e a parte de cardiovascular também. Ou seja, para mim um desporto que não tenha as várias componentes não é propriamente top. Eu acredito que o ideal é tu teres o equilíbrio, força, velocidade, resistência, um conjunto de coisas, neste caso. Com que idade é que começas a competir? Eu quando comecei a treinar, não comecei com a ânsia de competir, nem de ser o campeão, ou de quer que fosse. Então demorei bastante tempo, eu treinei anos. Eu acho que a primeira competição que fiz foi com 22 anos, 20, ou mais até. Ou seja, não comecei a competir cedo. Eu comecei aos 15 anos a treinar, por aí, e acabei por competir muito tempo depois. Mas dos 15 aos 22 foi a luta livre ou houve uma mudança nesses 7 anos? Não, sempre a treinar a luta livre. Sempre a treinar a luta livre. Treinava a luta livre, depois fazia um treino, porque já na altura, ou seja, a gente treinava a luta livre, mas a gente estava ligado no MMA, então volta e meia fazíamos porrada, que não era. O meu treinador era muito aquele estilo antigo de mete a porrada, e então fazíamos um treino um pouco hardcore em termos de prática, no qual, inclusive, eu embora não tivesse conhecimento nenhum de como lecionar um treino, como não sei dizer mais, não tinha por onde tirar, porque na altura o YouTube, não é? Mas o que acontece? Eu não tinha nenhuma ideia, mas eu achava que aquilo, a gente mete umas luvas, começa logo a andar a porrada, não faz nem os ensaios e não sei dizer mais. Porque a gente passava de uma coisa básica à frente do espelho para vamos andar a porrada. e pronto, muita preparação física, fazíamos uma preparação fora do contexto mesmo, que a maioria da malta não ia logo embora, só ficava mesmo quem estava disposto, não é? O treino de luta livre é super exigente, já era exigente também, e depois, mas depois volta e meia fazíamos mesmo uns combates, por assim dizermos, de MMA. Aquilo já não eram propriamente, ou seja, não era um sparring, não era um combate de treino, não era um sparring amigável. Normalmente era porrada. Nessa altura, essa altura é a altura, o pico grande do kickboxing, dos filmes, do kickboxing. Sim, por aí. O que acontece? Estava alguma malta aí a começar e realmente, e durante bastantes anos, o kickboxing sempre em altas, e eu olhava para o kick já como de uma forma diferente, porque depois também és influenciado pelo meio e pelo conjunto, mas eu sempre tive uma visão de o kick é importante, porque é assim. Quem treina chão costuma dizer, mas eu levo para o chão e faço e acontece. Eu digo, mas se levas um murro primeiro, e eu mesmo treinando chão já tinha essa ideia. Mas espera aí, eu se entrar despreparado para uma luta e não souber pelo menos iludir o tipo, simular um jab, simular que vou trocar golpes com ele, o gajo vai facilmente me bater, porque eu se entrar aquelas corridas para as pernas de qualquer maneira, não funcionam com alguém que faz antijogo. Claro. Mas na altura também ninguém fazia antijogo. A maioria, da mesma forma que o pessoal que fazia luta livre ou fazia jiu-jitsu, tinha aquela ideia de que fazer jiu-jitsu salvava, não é? E que não precisava fazer mais nada. O pessoal do boxe também achava que ia dar um murro e fazia um KO. E então eu, quando falava com alguém da luta livre, eu defendia o boxe, ou o kickboxing, ou as modalidades de strike. Quando falava com alguém do boxe, eu defendia a luta livre. Porquê? Porque
a visão da malta é quem faz boxe, o boxe é melhor, quem faz kick, o kick é que é melhor, e quem faz luta livre ou jiu-jitsu, ou não sei o que mais, o jiu-jitsu é único. E a realidade é que não existe um lutador completo se não fizer a junção de... E na realidade, o segredo não está em... Eu posso até não ser... Eu já dizia isso na altura, de hoje em dia um atleta tem que ser bastante completo. Mas já na altura eu dizia que eu não preciso ser muito bom de boxe, mas eu tenho que ter pelo menos noção de distância e tenho que ter a manha para chegar no corpo a corpo. Eu tenho que ter pelo menos. E então ao pessoal de boxe eu dizia, opá, mas olha, vocês são tão fortes, cada murro que dás é um KO. Porquê é que quando fazes um combate de boxe, vocês se abraçam? Se em algum momento tu te abraçares a um gajo que sabe lutar agarrado, o abraço vai ser para dormir. É chão. O gajo vai te dizer um segredo ao ouvido que é vais dormir. E pronto, e vais apagar. Então é isso. Ou seja, nenhuma é a solução total, ou seja, no fundo o mix, ou seja, já na altura, porque já no tempo dos primeiros Vale Tudo, já havia os gajos do Pancrase que faziam o mix. Sim. O próprio Sambo não tem só 2 dias, não é? Pois, Aliás, o MMA é uma coisa que tem, supostamente o MMA é uma coisa recente, mas a realidade é que o termo MMA é recente, o termo Vale Tudo, ou seja, o Vale Tudo também é recente, mas o Pancrase tem milhares de anos. Da Grécia. Ou seja, e Pancrase é MMA. Claro. Ou seja, o Pancrase é MMA, sem tirar nem pôr. Foi a mídia, né, através do Ultimate Fight, que deu visibilidade a esse mixed, né, de artes marciais. Mas sem dúvida. Por exemplo, a ideia que tenho, que a forma como o Vale Tudo na altura nasceu, a ideia que eu tenho, e pronto, isso já atestado por alguns brasileiros de nível, e não sei o que mais, inclusive, é que o termo Vale Tudo surge quando alguns brasileiros vão ao Japão lutar no Pancrase, e na tradução de regras, os tipos dizem-lhe assim, opá, olha, isto vale muros, vale pontapés, vale não sei o quê, vale derrubos, e depois porrada no chão, e torções, e não sei o quê. Então vale tudo. E ficou a ideia. É essa a ideia. Pronto, essa ideia eu não fiz nenhum estudo, nem Claro. mas é mesmo em troca com alguns lutadores da antiga, não é? Claro. Ou seja, o que passou foi essa. E depois os japoneses, como não, se fosse na América, os gajos essa não colava. Mas no Japão, os gajos vale tudo e tal. Então aquilo colou fácil. Até os japoneses usavam o termo vale tudo a dada altura. Claro. É engraçado. Falaste uma coisa muito engraçada que fizeste-me puxar aqui as memórias bem lá atrás, porque eu tive presente em alguns convívios. Às vezes nós encontrávamos todos à noite ou em alguns sítios, quando tu vinhas ao Porto, logo nos inícios, estou a falar de uma coisa há 20 anos atrás, essas discussões, o Miguelito dizia que metia as mãos e tu, não, mas eu agarro-te, e depois o pessoal, não, mas eu meto o joelho, não. Essas discussões que havia interestilos, uma rivalidade de estilos que havia, e eu lembro-me realmente de tu tentares criar um diálogo, não de superioridade, mas um diálogo de puxar o pessoal. Então, anda a treinar que eu vou começar a dar aulas ali numa salinha no Estado Lessa. Lembras-te? Sim. Não, é engraçado, porque a ideia da malta dizer que porque isto continua a acontecer. Continua a acontecer. O pessoal, a malta que não tem, por exemplo, eu não me ouvi dizer o tipo que faz a modalidade X a dizer que essa é que é melhor, ainda bem que ele acredita. Claro. Mas, e depois, por exemplo, também é menos lesiva, é menos isto, é mais aquilo. E eu digo, pá, por exemplo, fazer judô. O judô, eu não tenho experiência no judô, não é? Não tenho não tenho background, não é? de judô, mas fazer judô, fazer luta olímpica, o pessoal como é agarrado e tal, mas é super explosivo. Então, eu posso me lesionar
numa competição de judô de forma, se calhar, mais do que num combate de kickboxing. A ideia que o pessoal tem é que, como não há murro na cara, aquilo é fofinho. É assim, não existe fofinho em luta. Fofinho, nem o jiu-jitsu é tão fofinho assim, ou seja, porque diz, e tal, arte suave. Mas em alta competição não existe. Essa porra do suave é pangada ao trouxa, porque não existe suavidade. Não tem nada de suave. Eu vou agora, é diferente, mas é assim, um tipo que tenha explosividade. Por exemplo, eu costumava dizer à malta, um tipo mesmo, eu posso ser muito bom de chão, mas um tipo que seja meio estabareda, meio coisa, complica mesmo para um gajo que seja máquina. Tu tens um tipo que é meio reativo, meio... por exemplo, mas isso acontece também no kickboxing. Tu tens um tipo que é muito reativo, que não sabe dar um murro, faz ali umas coisas, umas manobras meio manhosas. Trapalhões incomodam, Trapalhão. Às vezes é pior, porra, é muito mais seguro lutar com um atleta do que com aquele tipo. Treinar, especialmente, é muito mais seguro com um atleta. Mas mesmo a competir, obviamente que se tu lhe dás um crenco, pronto, tu sabes o que estavas a fazer, esperas o momento certo e vais acertar. Mas tem gajos que são diferenciados e que são mesmo estranhos. Resilientes. E são difíceis de acertar porque eles mexem-se de uma forma que tu não estás à espera. Então é assim, o fofinho não está na luta, normalmente. Olha, nós falámos aqui há pouco, em off, aquela entrevista que tu deste, que passou, foi Sport TV, não foi? Foi Sport TV. Aquela entrevista, aquela peça com Raminhos, não foi? Sim. Sport TV. É Sport TV, ele faz um programa em que convida alguns atletas e assim. E então, há uma parte que me ficou pessoalmente gravada, que tu dizes que, portanto, o teu comportamento dedicado, disciplinado, levas as coisas muito a sério, queres ser o melhor, essa forma obstinada, honesta de trabalhar, que vem muito da educação de casa, da educação que os teus pais te deram. E isso tocou-me muito, e eu queria que tu falasses um bocadinho disso. Assim, uma coisa muito importante, por exemplo, eu na realidade, eu sempre tive uma coisa comigo, que é mais do que querer ser o melhor, é querer ser melhor todos os dias. Ou seja, há uma coisa que eu nunca quis ser melhor que ninguém. Eu queria ser melhor que eu mesmo todos os dias. Isso é uma coisa que todos os atletas devem ter, e todas as pessoas no seu intuito, mesmo não atletas, devem ter. Porque assim, se tu todos os dias fores um pouco melhor, tu não concorres com ninguém, e quando tu concorres apenas contigo mesmo, não ficas frustrado, porque eu costumo dizer, se eu agora tentar bater o Ronaldo, eu vou estar em muito atraso a jogar futebol perante o Ronaldo. Mas se eu todos os dias me tentar superar, eu não fico frustrado no primeiro dia, porque eu de um dia para o outro vou fazendo pequenos progressos. E essas vitórias pequenas que eu posso atingir todos os dias fazem com que eu me possa manter motivado. Agora, se eu olhar para o Ronaldo e tentar chegar, ou se um miúdo agora olhar para o Ronaldo e quer amanhã ser como o Ronaldo, vai se frustrar muito, porque ninguém atinge em tão pouco tempo aquela qualidade e aqueles títulos e aquilo tudo, não é? Então a gente deve traçar metas pequenas, metas curtas, e nada melhor do que concorrer connosco mesmos. Ou seja, aí eu nunca vou frustrar, porque eu todos os dias aprendo alguma coisa. Pouco que eu às vezes nem sinto, eu tinha treinos que eu dizia, pô, estou mesmo burro, meu. Mas todos os dias melhor. Porque eu, embora naquele treino me sentisse às vezes que não funcionou nada, que estava mesmo zero, porque há treinos que uma pessoa parece que não houve nada a funcionar. Acontece certamente a toda a gente. Mas o que acontece? Eu respirava fundo, também sempre tive uma forma de estar, que é tipo, olha, mas já cá estou e continuo bonito. Eu digo isso muito. E o que acontece?
aquele treino não correu bem, mas depois tu vais ver no seguinte, se calhar corre melhor ainda que nos anteriores e a coisa vai subindo. Ou seja, essas experiências, essas próprias frustrações que tu às vezes tens num treino, até são boas também para o teu crescimento, porque tu sabes que não é aquele treino, não é um mau treino que dita um atleta. Não é um mau momento numa luta que dita um atleta. O que dita um atleta e o que dita uma pessoa é a constância, a continuidade e o teu crescimento faz todos os dias. Exatamente. E pronto. Eu sempre tive essa abordagem. E, por exemplo, esta parte do eu dizer continuo bonito, isto é mesmo uma coisa que eu digo muito isto à malta, porque tenho muita gente que me dizia: Fello, tu estás sempre bem disposto, pá, como é que é estás? E eu, em forma de brincadeira, eu costumo dizer que eu às vezes acordo de manhã também mal disposto, só que depois quando lavo a cara, olho-me ao espelho e não dá para ficar mal disposto com uma cara bonita como é. Não me interessa se os outros acham bonito ou feio, mas eu costumo dizer que a minha mãe sempre disse que eu era bonito e eu decidi acreditar. Não, a forma como nós encaramos a vida é mesmo muito importante. Olha, então... eu até te vou dizer mais. Eu tinha isso aqui mais para a frente, mas estás a tocar no assunto, no alinhamento das perguntas, eu vou já falar. Eu tenho uma ideia tua, realmente sempre bem disposto e sempre a ver as coisas pelo lado positivo, sempre. Inclusive, situações de grande stress e pessoal chateado, e tu foste sempre aquela... até comigo, já houve uma situação que tu atende. Tem calma, isto é um mal-entendido. Pá, isto não é bem assim, relaxa. E eu a queixar-me e tu ouviste-me e olha, tem calma, isto não é... Pá, eu depois já te vi em várias situações. Aliás, uma vez, tu ias fazer um título mundial da isca, da MMA, e nós pegámos-nos todos no corredor, com outras equipas de Lisboa. E aquilo já estava ali uma confusão gravíssima. Pá, e foste tu que foste, antes de lutar, ao corredor, com os braços no ar, pessoal, acabou isto, está tudo bem, cumprimentaste toda a gente, cumprimentaste o pessoal do lado de lá e resolveste já tudo. nem me lembro. Foi em Lessa. Foi em Lessa. Sim. Mas não me lembro da situação em si, é engraçado. Lá, pronto. Mas é assim, a minha abordagem realmente nas situações, nas situações sempre foi muito descontraída, muito relaxada. Porque assim, tem a ver, olha, a minha mãe é a pessoa mais zen, por assim dizermos, que pode haver. Minha mãe tem 91 anos, tipo, toda a minha vida eu ouvi a minha mãe, tem calma, deixa estar. Alguém queria fazer assim ou acontecer assado, o vizinho estava nervoso ou coisa do género. Deixa-os lá. Sempre foi. E então eu peguei um pouco isso, se calhar, da minha mãe, da forma de estar. Ela costumava dizer que o mais forte é o que não dá nem leva. Ou seja, havia ali um conjunto de coisas que ela me passou que eu acabei por encaixar também. Eu acho que é uma... A tendência normal é nós sentirmos picados facilmente. E isso é uma coisa normal, porque eu tenho que ser homem e não sei o que mais, e puxa-nos um bocado para esse lado. Eu desde miúdo, eu em miúdo já tinha uma visão um bocado contrária. É que se eu bater no momento em que eu tenho que bater, significa que eu não pude controlar de outra maneira. E é engraçado que eu se calhar aturo menos hoje do que aturava com 15 anos ou 16. Porquê? Porque depois eu quando era miúdo, aliás, convidaram-me com 15 anos para fazer segurança aqui num bar. Eu não queria, porque não queria meter em confusão e não sei o que mais. Mas convidaram-me, o dono do bar foi fazer uns treinos connosco e convidou-me logo para fazer segurança do bar dele. E eu tinha 15 anos na altura. O que acontece? Eu não queria confusão, não queria nada, mas depois foi um colega, eu falei-lhe de um colega, e foi um colega, na primeira noite teve lá um caldo com sei lá quantos tipos. Eu não fui fazer segurança ao bar, mas ia até lá beber uma água para ver como é que o meu colega, se os gajos vinham outra vez tentar-lhe fazer a folha, por assim dizer.
passei lá um tempo e depois assim, comecei a chegar à conclusão que eu conseguia dar a volta ao pessoal na letra. Pronto. E porquê? Porque eu não entrava em stress, o pessoal virava-se, falava torto, depois, por exemplo, eu na altura nem barba na cara tinha, nem não sei mais, com 15 anos, não é? Ia falar com pessoas com 40, ou com a idade que um gajo tem agora, ia falar com o pessoal e eles diziam, então, mas és tu que vais fazer? O que vais fazer? Não, não vou nada, então vou agora fazer. Só lhe estou a pedir. Então tinha ali uma forma. E eu dizia mesmo ao pessoal, é normal. Eles olham para um puto. Se eu falasse para o meu pai, a tentar-lhes dizer, o senhor se não se portar bem, ele ia ficar um bocado irritado. E então eu tenho que ter essa forma, não é chegar logo, não é... Porque o gajo falou torto para mim, dou-lhe logo uma batata no meio da cara ou coisa do género. Eu sempre fui bastante forte fisicamente, mas o importante é que tipo, eu lidava com as coisas sem levar logo para o lado da afronta, não sei o demais, porque eu sempre vi o outro lado. É normal, um homem de barba na cara, um senhor com 40 anos ou coisa do género, que aquilo era um bar que tinha pessoal já uma média de idades para cima. E quer dizer, eu ia lá um tipo que nem barba na cara tinha, falar com eles. É natural que eles não acatassem muito bem, não é? Tipo, e depois o pessoal, quando está parvo, que já está com os copos ou coisa do género, fosse quem fosse, se calhar não acatava. Mas eu conseguia levar tudo na letra. Porque dizia-lhes, o senhor faz favor e tal. E depois não me importava que eles saíssem a fazer peito e não sei o que mais, que isso não me atrapalhava nada. O importante é que não ficava com os olhos roxos e eles também não. Ô, Atílio, não tá dando para ouvir nada, não ouves. Ah, não sabia? Não, do Atílio. Ah, ok. Espera aí. Tá a chover aí no Porto? Está a chover, mano, mas não sei porque é que o gajo não ligou. Não, assim tá bom, assim tá bom. Já fala, tenho medo. Mas pronto. Eu trabalhei muito tempo com um patrão, com um dono de uma discoteca que é o Ângelo Lima, que foi gerente de uma discoteca aí que tu trabalhaste muito tempo, aí em Guimarães, e passávamos as noites a conversar com ele. Eu também era lá o chefe daquilo e estava muitas vezes, era eu que reunia com ele, e ele dizia-me sempre, pá, a melhor segurança que eu já tive na minha vida foi o Rafael Silva. Melhor segurança. Como é que se chamava? Como é que se chamava? Ângelo Lima. Foi gerente de uma discoteca qualquer e ele dizia-me, pá, o gajo sempre na boa, falava com toda a gente, resolvia as coisas na conversa, sempre tranquilo, educado. E o que é que eu quero dizer com isto? Mesmo no mundo da luta, mesmo quando se junta aos treinadores, nas competições, e tu fazes com a tua equipa uma polivalência de artes marciais, os miúdos lutam boxe, lutam kickbox, lutam wrestling, fazem MMA amador, fazem MMA mais sério, portanto tu fazes a polivalência federativa das lutas quase todas. Epá, Rafa, mas há aqui uma cena e eu não conheço ninguém que não goste de ti, tu és um gajo amado, meu, as pessoas gostam de ti. É assim, na realidade eu sempre tive uma forma, eu acho que, pronto, sabes que mesmo na noite havia uma coisa engraçada, porque, pronto, eu tenho uma situação super engraçada, por exemplo, numa situação da noite, já que falamos aqui na noite, embora isto a ideia seja falar de luta, né? Mas por acaso, uma altura numa situação, estava num conflito numa discoteca, eu estava a chegar, não trabalhava lá nem nada, e estava a chegar e tipo, acalmei um tipo, vêm os amigos todos já de roda no ar, porque está ali um gajo com o aspecto da segurança e já vinha tudo nervoso. Quando se estão a aproximar, é o Rafa, ele é fixe. E então vem uma miúda, abraça-me, vem o outro, não sei o quê, o Rafa, está tudo, e não sei o que mais. Ou seja, porque o pessoal, entretanto, ao fim de algum tempo, já tinha aquela ideia que o Rafa não chegava logo a descer lenha na malta e não sei o que mais. É engraçado, porque quando eu, nas vezes, aconteceu uma vez ou outra, eu acabar por dar um estalo ou um murro em alguém, e é engraçado, porque uma altura eu bati num rapaz, e a própria irmã, ou seja, ele apagou, dei-lhe uma lambada, ele apagou. A própria irmã veio-me abraçar e pedir-me desculpa, com o irmão apagado.
é engraçado, ou seja, porque ninguém fica, mas ela sabia o irmão que tinha e também me conhecia, então ela não era minha amiga, eu não, tipo, já nem, eu se a vir agora nem sei quem é também. Claro, claro. Mas era uma pessoa que frequentava, que pronto, ela conhecia-me, porque pronto, aqui em Guimarães é difícil não conhecer, e então tinham a impressão de que, pronto, e sabia que também que o irmão não era pera doce, né? Então eu acabei por ter que lhe dar uma chapada. Eu já o tinha salvo de levar dos outros, acabei porque ele virou-se a minha, acabei por ter que lhe dar uma lambada, ele apaga e a irmã vem, e o Rafa, desculpa lá, é o meu irmão, não sei o que mais. Mas também porque é tal coisa, eu já está, quando eu estava a ver se ele estava bem, não estava a bater-lhe mais, não é? Eu não, a maioria das vezes que abanava a mão era só uma vez. Não abanava Olha, duas. tu, voltando aqui para a tua carreira, Sim, é melhor, é melhor. tu quando voltas, como é que tomas a decisão de começar a lutar profissional? Foi uma coisa natural? E quando fazes a primeira luta, é cá ou no estrangeiro? Foi uma consequência, assim, eu na realidade comecei, eu ouvi falar que havia uma pessoa que organizava umas lutas, foi o Rómulo até que me falou, pronto, que organizavam as lutas, que era a Feira São Mateus em Viseu. Viseu. Os Aquilo da Feira São Mateus chegou a ter uma qualidade um bocado absurda. Vinha para lá muita malta do Daguestão, muitos russos. Aliás, se aquilo não tivesse tantos russos, eu acho que ainda hoje era grande. O problema, o que queimou aquilo foi ter, a dada altura só tinha russos quase. E o resto da malta já não queria lutar lá. Pois, Que isso tem uma coisa que é muito engraçada, é que o pessoal acha que os russos evoluíram muito no MMA nos últimos tempos. Mas os russos já tinham um MMA, tanto um strike de nível como um chão de nível há muito tempo, e o resto do mundo evoluiu mais. Ou seja, porque eles não tinham propriamente o jiu-jitsu, mas tinham o sambo. Ou seja, eles já misturavam. O resto da malta, por exemplo, aparecia o pessoal que sabia chão e o pessoal que sabia strike, mas não havia o pessoal que sabia misturar, ou pouco havia. claro. Os russos já misturavam há muito. E havia ali uma malta diferenciada. Eu cheguei a lutar com vários tipos da escola do Khabib. E epá, pronto, eram gajos diferentes. Quem organizava eram os irmãos Loio, não era? Era o Lois, era mesmo o Fernando Lois. Ele organizava ali uma coisa que era engraçado aquilo. Era engraçado. Em que ano isso, mais ou menos? Não percebi. Em que ano, mais ou menos? Em que ano, portanto, epá, não sei precisar agora, sinceramente, mas foi 2000 e qualquer coisa, 2004, por aí. Eu lembro que o Miguelito ainda fez lá um combate. Sim, bem depois, mas também já 2013, talvez, não sei, mas não sei ao certo agora. Mas aquilo, havia uns cinturões, uns títulos mundiais de MMA que tu tens, que era uma federação até russa, que era uma federação grande aquilo. Sim. É assim, tem a PLP, que era a Profissional Pancrase, que é a Liga de Pancrase. Inclusive, eles têm eventos de Pancrase até hoje, tanto pela PLP. É que tem assim o símbolo é assim, parece um cinto cruzado, não é? Assim à frente. Eles têm, eu cheguei a receber vários. Tem um que eles têm o Pancrase moderno, que é tipo um capacete de gladiadores. O cinto tem um desenho. Eles têm ali vários estilos. O mais moderno agora e o profissional está mais assim com a mas tipo os primeiros cintos que eu recebi, aquilo era uma coisa tipo redonda, só com um PLP em grande no meio. E depois tinha o cinto normal a dizer o ano aqui, uma chapa de um cada lado. Como é que começaram a surgir os convites para jogares lá fora, numa altura em que ninguém lutava MMA lá fora? Havia uma coisa muito engraçada. A minha carreira, pronto, a minha carreira acabou por ficar entregue ao Fernando Loio. E pronto, houve ali algumas, pronto, tanto que num final eu acabei
sair de estar, porque ele não queria desenvolver certas coisas, se calhar, pronto, não sei se por pensar que as coisas lhe iam sair da mão, pronto, acaba por ser aquela, às vezes as pessoas fecham muito e em vez de fazer crescer, porque ele tinha a possibilidade de ser a maior federação em várias modalidades, porque ele chegou a ter bastante pessoal a fazer strike, bastante pessoal a fazer MMA, ou seja, eles chamavam-lhe o... Depois tinham a parte profissional em que vinham para aí os russos ao pontapé e vinha pessoal de toda a Europa. Depois, quando começaram a vir demasiados russos, o pessoal começou a não querer vir, porque depois os russos vinham aí bater no pessoal. Alguns também levavam, que não são todos bons, mas de uma forma geral davam-se bem. E estavam dispostos, porque às vezes uma coisa é ir buscar um cinto ou uma medalha, outra coisa é estar disposto mesmo a fazer uma luta. Claro. Às vezes o pessoal sabe escolher e pronto, e os gajos não escolhiam com quem lutar, por norma. E Mas então tem os convites para começares a lutar. Tu começaste logo a lutar na Rússia? Não, é tal coisa, eu fiz 2 combates, por exemplo, ali na Feira São Mateus, eu fiz um, depois tipo fiz outro, se não me engano, para Lisboa, coisa do género, e depois, pronto, como os tipos tinham uma ligação, o Fernando Loio tinha bastantes contactos por todo lado, um pouco por todo mundo, porque ele era dos taekwondos e não sei o que dizer mais, e tinha ali alguns contactos também mexia-se em alguns aspectos, não é? E então, logo de seguida, fui à Rússia, uma seleção Europa versus Rússia, que é uma seleção, pronto, do que se pode levar, não é? Que na altura, uns daqui, outros dali, mas pronto, a ideia era Europa versus Rússia. E fui fazer lá o meu primeiro combate, comecei a ver o pessoal todo a cair em 30 segundos ou menos, os russos todos a ganhar muito rápido. O meu combate correu bastante bem porque eu ganhei aos 14 minutos por finalização e pronto, aquilo pronto, o público adorou e não sei o que mais, teve um impacto muito grande. Os gajos ficaram passados, ou seja, eles perderam um combate apenas num evento todo, mas parecia que tinham perdido tudo. E convidaram-me logo para ir lá outra vez. Pronto. E a partir daí podia morar para a Rússia, que fui lá a segunda vez, voltei a ganhar, depois na terceira voltei a ganhar, mas sempre com lutas engraçadas. A segunda até foi relativamente simples. Lutei com um tipo que eu nem estava a conseguir perceber porque é que me tinham posto a lutar com ele. Mas foi o meu jogo, encaixou muito fácil na altura, porque eu vi o gajo a lutar, eu tinha visto o gajo a lutar e tinha achado uma máquina. Quando fui lutar, não sabia que estava a lutar com ele, eu disse, porque é que me puseram a lutar com este gajo, que ele não é mesmo um zerinho. Não faz sentido. E o Loio na altura disse-me, mas esse gajo, tu da outra vez estavas a dizer que ele era muito bom. E eu achei que não era, porque pronto, o meu jogo encaixou e foi relativamente simples. Ainda teve lá umas habilidades do árbitro, mas ele não conseguiu fazer nada. As regras eram diferentes, não eram? Os tempos eram diferentes, as regras eram diferentes. Sim. Na altura, a primeira luta, especialmente que eu fiz lá, a gente podia escolher jogar com luvas, sem luvas. Havia ali a possibilidade de cabeçadas e não sei o que mais, mas eu nunca lutei a valer cabeçada, por acaso. Mas o tempo Mas havia essa. lutavas Havia que essa. 10 minutos, não lutavas 5, 5, 5, pois não? Não, por exemplo, nessa situação da Liga de Pancrácio, por exemplo, o primeiro combate foi 14 minutos seguidos. Era um round de 15, depois, e depois poderiam ter mais 2 de 5, por exemplo. Depois, o Pride, por exemplo, se não me engano, eram 10. 10. Pronto. Havia várias situações. Depois aquilo igualou e começou a ser 5-5, ou seja, 3 rondas de 5 ou 5 de 5. Olha, Mas... tu houve uma altura que, além de teres tornado uma figura referência na Rússia, dentro do MMA, e era engraçado que tu eras mais conhecido na Rússia que em Portugal. Muito. Mas depois, acontece aquele combate mítico, que é, metem-te a jogar com aquele gigante russo, com uma diferença, não sei o que é, 30 quilos de diferença para aí.
Mas na altura eu lutei com um tipo que ele pesava 127 quilos, eu pesava em média 82 na altura, ou coisa do género. Era o meu peso E normal. aquilo, um cenário que eu já vi esse combate na net, aquilo é um cenário, todo o cenário do pavilhão, aquilo é uma plataforma elevada que não tem cordas à volta, aquilo é mesmo a filme, aquilo. Igual o filme do Van Damme lá, o Kickboxer, só faltou molhar as luvas no vidro. Gigantes, os pavilhões são gigantes. Aí estamos, aí é na Ucrânia, tipo, estou a fazer a liga de Free Fight na Ucrânia, isso é na Ucrânia, eu acho, da forma que vocês estão a falar no evento. Eu penso que estás a falar de um evento na Ucrânia. Então na Ucrânia eu lutei várias vezes, eu todas as vezes, a primeira vez que fui à Ucrânia, lutei com um tipo mais ou menos do meu peso, e a partir daí punham-me sempre a lutar na categoria de mais de quanto eu pesasse. Foi. Era mais de. Quanto é que estás a pesar? A categoria é mais de. Ou seja, da última vez que eu cheguei lá, tipo, eu estava tipo. Já estava com 85, 86 quilos ou coisa do género, obrigaram-me a perder, ou seja, não lutava se não perdesse para menos de 81. E isso, disseram-me isso na pesagem. Por acaso, como eu nunca fazia perda de peso nem nada, eu tirei a fazer sombra no hotel, em meia hora teria 3 quilos. Foi uma coisa tipo, o hotel quentinho e tal, foi impressionante porque eu nunca tinha quebrado peso, nunca tinha nada. Mas Rafael, mas financeiramente... Voltando àquela luta gigantesca com um gajo enorme que tu ganhas e o público, pá, aquilo foi uma cena, sei lá, mas como é que tu aceitas aquela luta? Tu não sabias que era aquele adversário? Não, para mim é assim, eu queria era lutar. Eu agora, às vezes, eu acho engraçado porque assim, e eu digo, olha, às vezes à malta, porque voltei meio o Leandro e mesmo o Pedro, às vezes, olha, porque é que não fazes aí um combate aí, não sei o que mais? Eu, já não, um gajo não treina, tipo, nem faz nada direito. Já na altura não treinava assim tanto, porque acabas por estar a dar treino, tu a dar treino não consegues treinar direito. E ou estás atento aos atletas ou estás atento à tua performance. E o que acontece? Eu digo às vezes à malta, pá, eu por mim lutava, saía de uma luta e ia para outra. Tipo, eu por mim lutava de 15 em 15 dias, isto estamos a falar em profissional. Lutava de 15 em 15 dias na boa. Chegaram-me a convidar para lutar, por exemplo, uma altura tocou o meu telefone tipo meia-noite de sexta-feira, eu estava a trabalhar na noite, tocou o telefone, já passava da meia-noite de sexta-feira, para embarcar, foi quando fui ao Brasil, aquilo foi engraçado, que eu fui ao Brasil fazer em Recife, e lá, então ligaram-me, Rafael, olha, isto assim, fui fazer tipo, pesava quase 100 quilos, eu fui desenrascar uma luta ao Brasil, com um gajo que já não sei quantos tinham-se cortado, porque o último que se tinha cortado acho que era um alemão, que à última hora caiu fora. Não sei se lesionou ou o que é que se passou. Mas o que acontece? Eu disse logo que sim. Pronto, olha, por acaso não estava nos cálculos. Ou seja, foi chegar à casa do trabalho, preparar a mala, descansar, dia seguinte embarcar e vamos. Mas é um contrato, é só assinando a última página ainda. Eu já te vi, tu a chegares de avião, ires a casa, dormir, chegares num sábado de avião e no domingo ires lutar a Matosinhos. Teve uma altura que fiz. Eu cheguei a ter uns combates engraçados, por exemplo. Eu, uma altura no mês, no espaço de um mês, fiz a Feira São Mateus, fui a Londres, fui à Ucrânia. Eu sei que fiz 4, agora já não sei como é que foi. E na Ucrânia era torneio. E na Feira São Mateus também. Ou seja, no espaço de um mês, eu lutei em 4 sítios. 4 vezes 3, 4 combates. Sim, ainda por cima, nos torneios, pronto, para fazer 3 combates se fores à final, é 3 combates, novamente. Eu lembro-me de tentar falar contigo no balneário e dizer, não estás magoado as pernas nem nada, e tu dizes-me, eu vou controlar um bocado e vou puxar para baixo, e puxaste,
puxaste com aquele double leg com o ganchinho que tu metes, aquele ganchinho de perna, metes o ganchinho por trás e empurraste, porque seguraste, foi contra um brasileiro. Quando lutei em Matosinhos foi com um brasileiro na altura, Leonardo Peluche, eu acho, exatamente. Eu sei que era um cinturão com um brasileiro e foi o que aconteceu. Andaste ali a controlar, double leg com o ganchinho por trás, com a perna por trás, caíste, andaste ali. Não, foi uma lutinha aí. Ô, Rafael, deixa eu fazer uma pergunta para não perder o gancho da Ucrânia, da Rússia. Até hoje a gente vê esses eventos levando muito estrangeiro, brasileiros que atravessam o oceano, vão para lá. Financeiramente, é algo fora do normal? Eles pagam muito bem mesmo, assumem todas as despesas, o investimento deles é alto? É assim, a realidade russa é bastante interessante e especialmente há uns anos atrás, por exemplo, a Europa toda não pagava nada, por assim dizermos, ou pagavam muito pouco. Mas na realidade não tínhamos o MMA desenvolvido sequer, e os cachês eram quase inexistentes também. Ir para a Rússia era sinal também de, à partida, encarares atletas um pouco diferentes, mas os cachês também eram bem mais apetecíveis, assim. Inclusive eu, por exemplo, às vezes quando ouço, por exemplo, os cachês do kickboxing são uma comédia, por exemplo, para mim, ainda estes dias, por acaso, um atleta divulgou os cachês que recebia e ele está no topo mundial. Não sei se ele falou a sério mesmo, mas eu, poxa, valha-me Deus. É verdade. São uma comédia. Os meus cachês, há os anos que vai, tipo, não eram grandes cachês, mas os cachês na Rússia eram muito mais apetecíveis, sem dúvida. Olha, essas ligas grandes, o argumento que eles utilizam hoje, que é assim, o cachê é isso, mas a visibilidade, a tua imagem, né? Eles usam deste argumento sempre, né? Sim, de hoje em dia isso não há hipótese, porque é por isso os youtubers ganham mais dinheiro do que os campeões, né? Porque realmente o que vende é a visibilidade, não há hipótese. E é normal cada vez mais eles pesarem a visibilidade. A Rússia é um mercado à parte, como a Polónia, eu infelizmente não cheguei a lutar à Polónia, com uma altura tive uma proposta maravilhosa para ir lá. Mas já tinha assinado pelo ano e eles não me permitiram. O que é que acontece? São sítios à parte, porque depois tem os cachês e tens os investidores às vezes que passa um gajo, é como ir para as Arábias e um sheik dá-lhe na cabeça e dá-te mais meia dúzia de tostões, né? Que para eles são tostões, mas para um gajo é bastante dinheiro. Porque tem malta, porque assim, o pessoal que tem mesmo poder e que admira. Por exemplo, a admiração com que os russos me tratavam era uma coisa que não existe em Portugal. Porque eu ia lá bater nos gajos da casa e sempre fui muito bem tratado. É engraçado. Normalmente ia bater. Era isso que eu te ia perguntar. Os brasileiros, por exemplo, falam muito da hostilidade russa, que vão lutar à Rússia e sentem aquela pressão emocional, Os brasileiros falam muito disso, aquela agressividade, aquela hostilidade. Tu nunca sentiste esse terrorismo emocional? Eu não senti muito, mas também é tal coisa. Os tempos, se calhar, mudaram um pouco, e tem a ver. Depois eu caí, se calhar, ali com um bocado, não sei se de forma diferente ou coisa do género. Eu logo na primeira vez fui muito acarinhado, quer dizer, eu ganhei, fui muito acarinhado. O público russo identificava-se muito comigo. Aliás, houve uma altura um repórter que numa conferência de imprensa, ele estava a falar comigo e na hora que a conferência, antes da luta ou pré-luta, estava a ver ali uma conferência e o tipo estava a falar comigo, que queria me entrevistar e não sei o quê.
E eu disse, pá, olha, se calhar é melhor irmos para a conferência, estás à vontade, depois falamos, mas está a ver a conferência. Pronto, eu tinha que respeitar a organização, é que me chamou, e eu tenho que respeitar o circuito. E o tipo vira-se para mim, o público quer saber é de ti. Eu não sei o que dizer mais. E aquilo é engraçado porque eu não sou russo, mas os gajos, ele disse-me, não, mas o público russo gosta mesmo de ti. Agora tenho porque, pronto, caí bem. Isto, eu costumo dizer que é melhor cair em graça do que ser engraçado. E eu lá caí muito bem, acho que eu era bastante conhecido, era reconhecido tipo, no mundo da luta de uma forma geral. E pelo público, de uma forma geral, tipo, a visibilidade é bastante lá, aquilo, a luta tem muita visibilidade, e então era muito engraçado. E tive sempre uma aceitação do público mesmo, muito grande. Eu não sentia essa hostilidade, é engraçado. Pelo contrário, sentia carinho. Aliás, eu cheguei a lutar eu fiz o W5 em kickboxing, K1 neste caso, fiz em K1. Era o costume, aquilo era a Rússia versus o mundo, e eu fazia, era os campeões da ISCA na altura, contra os campeões da Rússia, era campeões da Europa, campeões do mundo, campeões das disciplinas. Eu fui lá fazer um super fight, como eu estava com um lance muito bom no pancrase e no MMA, não é? Eu fui lá fazer um super fight de K1. Os gajos convidaram-me. Então eu fui, comecei a ver os combates, comecei a achar aquilo, como é que o pessoal estava a levar tanta porrada, pareciam com um cinturão, saíam de lá com os olhos pisados. Tipo, os estrangeiros levaram todos na tromba, mais uma vez. Eu fiz eu subi ao ringue, um evento maravilhoso, subi ao ringue, fiz cinco rondas, ganhei as 5. Chegaram ao fim e levantaram o braço do outro gajo. O engraçado, eu sorri, está tudo, olha, está feito. Entretanto, o público assobiou, e quando eu saio, vêm todos, you champion! Yeah. Ou seja, o público acarinhou-me de forma estrondosa mesmo. É engraçado porque eu comparando aquilo, tipo, à nossa realidade, o nosso público é tu perdes, tu ganhas, o que interessa é que o teu braço seja levantado, ou não sei o que mais, e o estrangeiro, nós não vamos dizer que o estrangeiro ganhou, por norma, e muito menos o público, porque o nosso público há uns anos, mesmo agora, mas há uns anos não percebia mesmo nada de luta, não é? Ou então era pessoal que treinava já e que pronto, mas de uma forma geral o nosso público não era. É o Não era pai, assim a mãe, é o tão irmão, é a conhecido. família que vai, né? Não Sim, percebem sim, muito. sim, e não tinha conhecimento de luta. Na Rússia, os gajos, acho que toda a gente viu que eu ganhei a luta. E pá, o engraçado é que vaiaram o resultado e pronto, vieram-me dar os parabéns. E isso é interessante. Ou seja, eu sempre fui muito acarinhado lá. Por acaso não tenho essa ideia. Os russos são super frios, são não sei o que mais, mas eu sempre fui muito bem tratado, por acaso. Mas, ô, Rafael, sabe qual é o segredo? Tá sempre bonito. Não, é isso. Provavelmente é mesmo por isso. Olha, que mais seria? Tu és o primeiro, eu acho que vou dizer isto com certeza, tu és o primeiro português a assinar por uma grande organização que foi o One. Sim, creio que sim, não há dúvida. E deve ter havido muitos como eu que estivemos sentados no sofá ligados a um link, porque o One já era muito grande na Ásia, mas ainda era um bocado desconhecido aqui em Portugal. Estava a começar, pronto. Opa, e eu também sei que eles fizeram a coisa um bocado, portanto, a própria organização acho que foi um bocado injusta contigo, porque meteram-te logo com a vedeta da casa, aquele atleta era eles que queriam promover o gajo, mas tu és aquele o que desbravou, o que abriu a porta. O engraçado ali, por exemplo, eu quando assinei pelo One, pronto, tinha inclusive outras propostas na mesa, mas aquela era uma proposta porreira em termos financeiros, era a melhor que me estava a aparecer, e eu títulos
cinturões ou coisa de género, tinha muitos. Então aceitei a proposta do ano, mais por uma questão financeira do que propriamente por uma questão mas porquê que não foste aqui, porquê que não foste lá, especialmente porquê que não tentaste o UFC ou coisa do género, que é o que toda a gente pergunta. As propostas na altura do UFC eram metade ou menos da proposta do ano. Então pesa na balança. Eu títulos ou conhecimento, eu nunca ia ter um patrocinador que me financiasse, porque em Portugal tu arranjas um patrocinador só se for o pai. Então não valia a pena eu estar a ir buscar vou para o UFC que tem mais visibilidade e vou ter um patrocinador. Não, é quanto é que me pagam. E isso é que é importante. E então, eu como já tinha muitos, já não me faltavam cinturões, estava na hora de olhar mais para o financeiro, porque eu por mim eu lutava de borla. Se me dissessem assim, queres ir ali lutar, eu não perguntava quanto era o cachê. Quando era a hora, aliás, quando me fizeram a proposta para ir lutar no KSW, na altura, antes disseram-me quem era o atleta, era um gajo pesado, com 100 e tal quilos, que estava com uma sequência de KOs, 5 KOs ou coisa do género, em sequência, e eu disse, topo. E, a sério, mas não queres ver o gajo? Eu quero lutar, pá. E entretanto dizem-me, olha, o gajo é assim e tal, não sei, mas eu não quero saber. E depois, entretanto, dizem-me o cachê. Eu, olha, por esse valor, podes pôr lá o gajo e mais 3 pitbulls. o agente ficou tipo, este gajo é doido, só pode. Eu falei assim, então, eu vou lá de borla. Eu até ia lá de borla. Agora ainda me põe esse dinheiro à frente. Vou lá, podes pôr lá 3 pitbulls, que eu vou na mesma. Porque era mesmo isso. Eu queria era lutar, eu queria era competir a dada altura. Tu hoje em dia nunca paraste e olhaste para trás e dizer assim, pá, se calhar podia ter ido para o UFC, porque depois o UFC naqueles 2-3 anos a seguir rebentou. Não, nem se trata, porque o UFC era sem dúvida a organização e pronto, embora tivesse andado aquilo muitos anos com poucos eventos, mas assim, a única coisa má de assinar pelo One foi mesmo eu ter ficado preso. Os gajos não me deram, eu fiz uma luta, eu lutei lá com o Mizuno e fiz uma boa luta. Eu não me dedicava a treinar porque, tipo, eu ia para os combates sem fazer uma preparação. Eu lutava com gajos que se preparavam, não é? Ia para lá, tipo, da forma que estava, tipo, olha, vamos, vou fazer mais uma luta. Eu, para mim, ia fazer mais um treino, basicamente. Ou seja, uma forma de estar muito, muito descontraída. Que por um lado é bom, mas se tivesse feito uma aceleração num pico de forma, podia chegar lá noutras condições. Quando fiz a minha primeira luta no ano, eu fiz meia dúzia de treinos de preparação. Tive uma performance, não contava com aquela diferença, porque a umidade e não sei o que mais rebentou-me logo com o gás. Eu fazia um arranque, ficava completamente. Isso foi porque aquilo foi no. Como é que se chama? Foi na Tailândia? Não foi da Tailândia, mas foi ali perto da Tailândia. Foi Filipinas? Singapura. Foi em Singapura. Singapura. Não é Singapura. Como é que se chama aquilo? Acho que. Vai-me virar a cabeça, mas agora. Eu acho que foi nas Filipinas, ou caralho, não é? Não. É ali na zona, mas falha-me sempre. Tá bom. A questão é que tinha muita umidade. É na Ásia. Foi na Ásia, mas. Exatamente, foi na Ásia, mas o que acontece? Estamos a falar de uma umidade muito acima da média, ou seja, eu dava um arranque, ficava de todo. Falhava-me logo a bateria e eu não tive tempo de adaptação. Eu fui 2 dias antes e vamos embora. Não fiz, não fui uma semana ou 2 antes. O ideal era ir bastante antes. Aquele atleta era o menino bonito da casa. E o que acontece? Mesmo assim, fiz uma performance porreira. Aliás, eu para todos os efeitos, eu ganhei os primeiros 2 rounds, perdi o último.
Só que a condição, que isso também era uma coisa que eu desconhecia na altura, não tinha ficado ligado nisso, trabalho de casa que não estava a ser bem feito, mas, ou seja, o atleta que chega melhor ao fim, o ONE tem essa condição, é o atleta que acaba melhor, acaba por levar a vitória por norma. Não é round a round, né? Eles beneficiam quem acaba melhor o último round, quem acaba melhor a luta. E pronto, eu ganhei 2 rounds, mas perdi o terceiro, mas como ele chegou melhor ao terceiro, chegou a subir, por assim dizermos, ganhou ele. Mas o pior não foi a derrota, foi o tempo de espera para o próximo combate. Ou seja, era uma altura que eu tinha que dar aquele passo. Opá, olha, como tenho aqui um encaixe possível de capital também, ok, eu posso me dedicar um pouco mais a isto, não andar aqui a dar treinos, que dar treinos não era o problema, mas depois eu não ganhava dinheiro a dar treinos, eu ganhava dinheiro a fazer umas noites, aqui ou ali. E o que acontece? Deixei a noite, vou-me preparar. Fiz meia dúzia de treinos para fazer esse combate com o Mizuno. Tive a performance que tive, que não foi má de todo, mas não tinha planeado a questão da umidade e não sei o que mais, e nem tinha a noção de como é que eles funcionavam no sistema de pontos, porque na minha cabeça eu estava a ganhar o combate. Eu tinha o combate ganho, por assim dizer. Entretanto, o problema é que de seguida dão-me com imenso tempo de espera, e eu então, vou continuar a fazer isto da mesma forma que sempre fiz, porque eu tenho mais que fazer. Ou seja, eu não posso largar os meus trabalhos para me dedicar, embora eu sempre me dediquei a tempo inteiro à luta, mas tinha que ter alguma coisa que me trouxesse, que me pusesse comida na mesa também. Claro. Mas então eles são conhecidos, há muitos atletas, o Bochecha, por exemplo, é um dos atletas que quer romper, está à espera da rescisão com o ONE, exatamente por causa disso, porque eles prendem os atletas sem lhes oferecer a luta, passa muito tempo, 1 ano, 2 anos sem os atletas lutar e queimam a carreira ao atleta. Mas acontece às vezes com o UFC. Uma altura tive com um italiano, o tipo fez um contrato com o UFC, ele foi ao UFC, ganhou o combate, deu um KO, inclusive. Quando eu falei com ele, falei com ele na República Checa, na altura, e então ele estava chateadíssimo, porque dizia ele, se eu quando fui ao UFC, se eu tivesse partido as 2 pernas, tinha tido uma sorte do caraças. Porque eu, em vez de assinar contrato com eles, tinha partido as 2 pernas, já estava bom, já estava a lutar e tinha ganho muito mais dinheiro. Dizia ele, eu assinei pelo UFC, tive uma boa performance, mas os gajos puseram-me para canto e não me deixam lutar no outro lado. O gajo ficou, ou seja, estava parado, ou seja, passou ali 2 anos em que fez uma luta, ele estava quase a terminar o contrato, finalmente, e diz ele, só lutei uma vez. E isso é péssimo, porque um tipo que primeiro quer ter ritmo, não é? tem que estar e precisa ganhar porque assim, ou é atleta profissional ou é profissional de outra coisa. Claro. Porque não dá para ser atleta profissional só de nome, e tu se não receberes o teu cachê, como é que vais ser profissional? Se não tiveres o patrocinador, e no caso esse rapaz, ele era italiano, e ele disse, os meus patrocinadores querem que eu apareça. Se eu não luto, ele tinha alguns patrocinadores, o artista ia dizer, os meus patrocinadores estão-me a patrocinar para quê? Eu não apareço? Foi aí que te travaram um bocado. Sim. Essa paragem foi pior, foi pior do que qualquer, porque era ali que eu podia, a partir do momento em que assinei aquele contrato, eu tinha pensado, ora bem, agora vou-me dedicar um bocadinho a isto, de forma profissional mesmo, embora eu fizesse, eu dava treino, eu não sei o que mais, mas eu dava treino, não treinava muito. Depois dava treino todos os dias, fazia não sei o que mais, mas depois ia fazer uma noite ou outra para ganhar uns trocos,
porque dar treino, ainda para mais a luta, como é tal coisa, o MMA não estava na moda para ter 200 alunos ou coisa do género. Eu tinha meia dúzia de atletas que, se dessem para pagar o espaço onde eu dava treino, se dessem para pagar a renda, já estava bom. Normalmente eu ainda tinha que pôr dinheiro para pagar o espaço. A minha mulher pôs um fim a isso. Ela acabou por. Não, isto é que tem que se pagar assim mesmo. Mas havia, eu a maioria dos meses ainda tinha que fazer uma noite ou duas para pagar a renda do espaço. Olha, tu ao então, longo dos anos também foste fornecendo muitos atletas e bons profissionais ao MMA português. Pá, é claro que o Pedro Carvalho e o teu filho, o Leandro, são os nomes mais bem-sucedidos, mas há outros nomes para trás que eu lembro, como o Nuno, como o Bruno, como o Pinho, atletas que fizeram combates, pá, numa altura que lutar MMA era assim uma coisa de malucos. E tu yeah. foste. Eu por acaso, é tal coisa, eu acho que a minha folia do MMA, tal como a minha carreira, tipo, por assim dizermos, ou seja, ser um pouco cedo, por assim dizermos, para aqui para Portugal, ou seja, o reconhecimento e não sei o que mais, aquela folia de tu estares no auge, estás com vontade. Se fosse uns anos mais tarde, se calhar tinha outro. Era muito mais fácil também arranjar eventos. Hoje em dia há muitos mais eventos e eventos que até já oferecem condições porreiras para o pessoal competir. Mesmo na Europa temos já alguns eventos a pagar mais ou menos. E depois também servem, independentemente de quando é que pagam, servem também de rampa de lançamento. Porque se tu não és visto também é aquela questão da visibilidade e pronto, nós temos agora muito mais eventos, dá para tu rodares, dá para tu trabalhares, dá para tu criares visibilidade, pronto, na altura, pronto, conseguia, por exemplo, fazer alguns atletas, ter algum pessoal, mas depois também é assim, a própria crença do pessoal de que pode fazer disto uma carreira ou coisa do género é muito mais difícil com uma realidade que, mas eu vou lutar quando? E lutas, não há, porque era muito difícil arranjar lutas, casar lutas, tipo, fica complicado. Por exemplo, depois, eu de hoje em dia, por exemplo, já não teria tanto problema em casar lutas, tenho muito mais onde casar lutas, mas se calhar aquela folia que tinha há uns anos atrás, se calhar passou um bocadinho, já não é aquela claro, vamos. Eu entendo, porque a Tanto, minha. tanto para lutar como para pôr. Eu quero fazer um trabalho com a malta um pouco mais. Vamos passo a passo. Também porque a exigência vai subindo. Os atletas de hoje têm que ter um andamento um bocado diferente. E depois, por exemplo, o meio, por exemplo, eu acho engraçado porque de hoje em dia, por exemplo, fazer atletas tem a ver com várias coisas. Há pessoal que chega à academia e tu, tipo, há tipos que têm, tu se tiveres muitos atletas, facilmente encaixas ali 2 ou 3, ou meia dúzia deles, que com características que é só lapidar um bocadinho e tal, e aquilo, se eles não se desviarem, aquilo vai. Mas precisas ter matéria-prima, é interessante. Eu na altura tive alguns, mas depois é assim, a continuidade, infelizmente tive alguns com alguma qualidade, felizmente, mas não havia muito seguimento, percebes? O pessoal acabava por competir agora, depois não sabia quando é que competia, e tudo isso faz com que o atleta não pense no sucesso profissional. Por exemplo, ninguém olha para o MMA como uma possibilidade. Tipo, o Pedro olhou e disse assim, não, eu vou ser profissional disto, mas é normal que a maioria das pessoas não olhem. Os pais em Portugal querem pôr os filhos a fazer o mesmo que faz o Ronaldo, não querem pôr os filhos a fazer o mesmo que faz o Pedro ou que fez o Rafael ou que não sei o que mais.
porque ninguém, e mesmo os miúdos que até sonham com ser lutadores, não têm a noção de que se calhar não é assim tão difícil, ou seja, porque dá trabalho, mas não é assim tão difícil ser lutador. É engraçado. O nível está cada vez mais alto, mas um tipo que se dedique minimamente, é fácil conquistar o mundo. O mundo das lutas ou o mundo de qualquer, é fácil. É fácil porque basta tirar um curso superior, custa muito mais. Digo eu, ok? Porquê? É assim, já viste a quantidade de anos que os putos andam na escola para tirar um curso e se calhar não vão trabalhar E nunca termina. naquela área. Tipo, conheço tantos. Poxa, se tu treinas com um mínimo de afinco, com um mínimo de disponibilidade, durante nem um terço das horas, nem um quadro, a consequência é simples. Tu facilmente vais estar no top. Olha, mas tu agora recentemente, não vai há muito tempo, eu vi-te a fazer umas lutas de beach wrestling. Sim, fiz, acabei por fazer ali umas coisas, porque sabes que o bichinho está aqui, eu voltei meia até, já me passou, por exemplo, o Leandro quando esteve no FNC, ele agora está de volta ao FNC, nós chegámos a pensar em eu fazer uma luta junto com ele, ou seja, fazer lá uma luta também, ou noutra organização, mas pronto, eu gostei até daquela organização, mas o bichinho está lá, mas pronto, não é, isto é sempre aquele bichinho. O Beach Wrestling acabou por surgir porque eu estava envolvido e estou ainda com o wrestling e gostei muito do estilo do Beach Wrestling. Aquilo é bastante simples, bastante funcional. Em termos de, acho que é uma modalidade porreira. E acabei por ainda tirar um 8º lugar no campeonato do mundo. Por acaso foi engraçado, porque pronto, não é uma área que um gajo esteja habituado, porque se um gajo não se puser fino, tira-se de costas para o chão, não é? Não é propriamente a minha área deitar-me ao chão. Eu normalmente nunca fui um guardeiro, não é? Mas quem faz submission acaba sempre por ter aquela coisa de não ter problemas em ir de costas ao chão, porque depois raspa, ou porque depois faz assim, ou faz um triângulo, e no beach wrestling, se fores de costas ao chão, já era. Então, lutaste tu, mas pronto, foi uma coisa engraçada que eu fiz. Acabaste por lutar tu e a tua mulher, que foi mais engraçado. Sim. Na realidade, por exemplo, o bichinho está sempre lá. Pronto, uma pessoa não treina muito, mas pronto, e acabamos por ir os dois e acabou por ser uma experiência engraçada. Ela chegou a fazer a nível nacional ali umas coisas de wrestling também, não sei o que mais, e acabou por ser um momento divertido também e muito porreiro. O Pedro Carvalho, o nosso Pedrinho, o nosso puto, que é, e eu sempre que falo com o Pedro, sempre que estou ao telefone, o Rafa, eu acho que tu vais perceber o que eu estou a dizer. Mesmo o Leandro, sabes que eu tenho aquela imagem deles miúdos, sabes? Aquela coisa. Lembras-te quando eu ia jogar os cintos, tu estavas sentado comigo no balneário a falar comigo antes dos cinturões, porque normalmente eles metiam, não sei porquê, coincidência, eles metiam a tua equipa muito junto no meu balneário sempre. E a gente estava ali muitas vezes e tu até começavas sempre a brincar comigo, relaxa, vai correr bem, e caralho. E eu lembro deles muito miúdos, o Leandro com aquele cabelinho, assim, aquele afro que ele tinha, e lembro do Pedro, muito magrinho. Primeiro, o Pedro tem uma imagem muito paternal tua, tu preenches ali um lugar especial. E depois, acaba por ser, o Pedro começou a treinar comigo aos 13 anos, estás a ver? Tipo, ou seja, era um miúdo, e quando começou a treinar comigo, então acaba por ser uma coisa, acho que acaba por ser uma coisa normal, tipo, o treinador é um bocado tudo isso, mesmo no caso o Pedro não tendo pai, se calhar isso acaba por ser mais, não é? Digo eu, mas mesmo miúdos que têm os pais em casa ou coisa do género,
acaba por ter uma, ou seja, especialmente aqueles que acabam por estar mais tempo na academia, por treinar mais um bocadinho ou assim, acabam por ter no treinador também uma figura. Eu acho que acontece com todos um pouco. Exatamente. E o Pedro também já várias vezes, com uma alegria que ele confessa, que quando tomou a decisão de arrancar para a Irlanda, que tu o apoiaste 100%, que lhe disseste para ele ir atrás do sonho. E isso, isso é especial, mas isso é especial, Rafa, porque há muito treinador que quer prender o atleta. Há uma coisa muito importante que é assim, eu acho que nós conseguimos fazer as coisas aqui, percebes? Eu acho que nós conseguimos fazer, mas o facto é que, por exemplo, tu se competires aqui, mesmo num evento mais assim, ou se tu não, na verdade, se tu não des o salto para aqui, às vezes para lá para fora ou coisa do género, as pessoas continuam a olhar para ti apenas como um tipo que anda a brincar com isto. Por exemplo, se tu vais para fora, não sei o que mais, as pessoas olham sempre para fora como aquilo é que é. E é muito mais difícil arranjar às vezes contratos ou coisa do género. Pronto. Mas no caso, por exemplo, uma das coisas que é difícil, por exemplo, numa academia, é tu teres, por exemplo, nós não temos meia dúzia de profissionais. Para um atleta que quer dar o salto, pronto, às vezes aquela ideia de treinar com tipos que também fazem a mesma coisa, que estar naquela envolvência, isso pesa. Pronto, eu tenho o que acontece, o teu nível está ali, mas tu às vezes não tens parceiros de treino que te piquem e que também estejam na mesma onda, tipo, tu estás a treinar, às vezes tu tens num treino tipos que vão fazer ginástica, não é? Ou seja, vão treinar MMA, mas eles querem relaxar um bocado e o teu objetivo é completamente diferente daquela pessoa. Pronto, obviamente que se tu estás numa equipe que tem N lutadores, estão todos para o mesmo, acho que puxa de outra maneira. Eu acho que nós conseguimos fazer aqui o trabalho para chegar lá, mas é normal que os atletas às vezes precisem de saltar. Por exemplo, o Leandro agora foi fazer um estágio aqui, depois vai fazer um camping acolá, porque realmente ele sente a necessidade de se pôr um bocado à prova também com outros atletas, com coisa, porque dá-lhe também uma experiência também. Uma experiência, e ele, assim, testa-se com tipos, por exemplo, tu se fores a certos sítios, acabas por te cruzar com tipos que estão a jogar no profissional com este ou aquele nível. E acaba por o atleta, por exemplo, o Leandro às vezes ele próprio diz, eu sinto necessidade de me sentir testado e pronto. E os colegas de treino até podem testá-lo, mas eles próprios às vezes acabam por não se soltar tanto, porque é o Leandro, ou é o Pedro, por exemplo, o pessoal vai fazer luvas com o Pedro, ora bem, cuidado, estamos a fazer luvas com o campeão. Mas quando tu vais a uma academia em que são todos lutadores, que não sei do que mais, eles pegam-se ali, se for preciso, porque estamos de igual para igual. Claro. Ou seja, são todos atletas, estão todos ali para aquilo, é um bocado, é bastante diferente. Pronto. Acaba por ser importante para os atletas às vezes ter outros atletas, outros tipos com contrato assinado. Depois pronto. Eu acho que de hoje em dia e já está a acontecer com algumas equipes conseguirem lançar atletas de Portugal para o mundo. No kickboxing temos a Dina Pedro com grande trabalho. Sim, no kickboxing tem muitas equipas constantemente a mandar atletas lá para fora. Pronto. No MMA. E isso é uma consequência, mas isso é uma consequência de anos de treino, anos de pessoas a batalhar. E agora no MMA também a coisa só falta rebentar porque vai aparecer muitas equipes também. A qualidade, nós temos qualidade. Temos alguns guerreiros aí bem interessantes. É só o pessoal correr atrás e a coisa vai.
Rafael, tu acha que para dar esse tiro falta um título numa Não grande percebi, liga? desculpa. Você acha que isso vai ser o estopim para. Há um título. Um título é sempre interessante. Eu às vezes falo uma coisa, por exemplo, Portugal não. Porque Portugal tem alguma bagagem, por exemplo, em corrida. Mas quando o Obi Coelho ganhou uma medalha nos Jogos, não, foi no Jogos Campeonato Olímpicos, Europeu. sim. Pronto. O Obi Coelho, os miúdos na rua, volta e meia, punham-se a fazer sprints. Eu sou o Obi Coelho, não sei o que mais. O que acontece? Quando cai um cinto num país, ou quando e se houver uma divulgação do mesmo, isso cria uma certa energia que faz com que realmente aquela modalidade dê um salto. Há Isso mais é uma consequência. do que É está a uma acontecer. consequência natural. O que está a acontecer em Espanha agora com o Topúria. O Topúria, exatamente. Rebenta, a modalidade rebenta porque as pessoas rebêm-se no campeão e já toda a gente acha que é possível também. Se calhar eu até posso ser o campeão. E se calhar, obviamente que com tanta gente a ver ali uma possibilidade, vai acabar por acontecer. Porque, Olha, o Arena de Guimarães é um sonho de há muitos anos. sim, é um espaço, é um sonho e a minha mulher às vezes diz que é um pesadelo. Não, pronto, é um espaço ambicioso, estás a perceber? Nós temos aqui um espaço ambicioso, e é um sonho, claro, termos um espaço de treino com uma área de tatame olímpico, temos uma área com um tapete fantástico, é sem dúvida um sonho. Mas, já o sim. Leandro, o Leandro, as pessoas veem o produto final, não é? Olham para o atleta, olham para o produto final, mas quem, como eu, sabe que o Leandro, como dizem em espanhóis, foi feito de cantera, ou seja, o Leandro foi feito passo a passo. O Leandro passou pelas camadas jovens, pelos combates em light, passou pelos regionais de kickbox, pelos nacionais de kickbox, pelas seleções de kickbox, ou seja, o Leandro foi fazendo uma polivalência de modalidades juvenis, júniores, foi subindo. Uma coisa que eu vejo hoje em dia é que os putos não têm paciência para fazer nada, Rafa. Ninguém tem, a realidade é assim, tu para preparares um atleta olímpico, uma altura eu falava com um fulano do IPDJ, ele dizia-me, isto para fazer um atleta olímpico é preciso alguns milhões. Pronto, porque é tal coisa, começa-se de pequenino, tem-se que trabalhar assim, sabe? E o que acontece? Para tu teres um atleta de alto rendimento, para teres um atleta que depois as coisas, os automatismos sejam naturais, é muito mais do que aprender a lutar, é muito mais que criar mecanismos desde de quanto mais cedo melhor. E não é. E depois pronto, isto depois já é uma coisa muito técnica, porque por exemplo, em pequeno ele não precisa saber dar muros, mas ele tem que saber fazer movimentos, tem que saber coisa. A luta é uma coisa muito ampla, mas a primeira coisa que tenho é que ter capacidade motora. Depois, por aí, se eu tiver mais bagagem de luta, espetacular. E o Leandro foi ganhando, pronto, nesse aspecto da luta, foi ganhando muita bagagem porque fazia bastantes combates, fez bastantes no kick, fez na luta olímpica fez imensos também, ele fazia tipo, que é uma coisa interessante, houve ali 2 anos ou coisa do género que ele fazia tipo 4 combates por mês em luta olímpica, mais os do kickboxing. Sim, Então isso deu-lhe ali uma bagagem bastante grande, ou seja, tipo, chegou também depois a participar na seleção e não sei o que mais, a fazer ali, podia estar lá até hoje, inclusive, mas pronto, é um trabalho de anos, a capacidade de adaptação dele, tipo numa luta e a forma como ele consegue às vezes se movimentar, tem a ver muito com isso. Ele, para sair de certas situações, faz pontos que se não tivesse feito luta olímpica não ia fazer. Pronto.
Ele não usa a técnica de submission da mesma forma que um tipo que faz, por exemplo, jiu-jitsu. Ele usa como um tipo que fez luta olímpica e que a base é a luta olímpica e depois adapta-se também com as finalizações. E isso muda bastante. Exatamente. Eu cheguei a assisti-lo a fazer, inclusive, os amadores de Kundu, que é um MMA adaptado. Cheguei a vê-lo a fazer. E, aliás, a passagem dele para sénior também, nisso. Pá, é claro que para mim, é o carinho, a brincadeira, que eu sempre brinquei muito com ele, mas as pessoas têm muito esta... O português quer, como tu dizes, quer ver o Ronaldo, o português não quer ver o atleta o processo. Exatamente. Se tu olhasses, o pessoal quer ver o Ronaldo, mas não vê o Ronaldo na altura que quando ele jogava no Andorinhas, ou lá, como é que se chamava o... Quer dizer, o pessoal quer ver o Ronaldo já porque tem não sei quantos carros. Mas o processo é sempre esse, mesmo, por exemplo, todos os atletas acabam por ser um bocado isso. Saber quando por exemplo, a gente não pode prendê-los. Às vezes, por exemplo, às vezes é difícil fazer a gestão também da própria carreira do atleta. Por exemplo, eu passei o Leandro para profissional um pouco pela força da pandemia. Ou seja, pá, ele ainda é bastante novo, ainda podia jogar mais um bocadinho, mas depois, entretanto, também estávamos aqui à espera de não sei de quê. Pandemia, que nunca mais podíamos fazer nada, não havia lutas de amadores nem de coisa nenhuma. Epá, olha, vamos ao Dubai fazer uma luta profissional. Pronto, está feito. Foi assim um bocado tirado. Porquê? Porque parada é que não pode ser. E então acabamos por passar, ele acabou por passar a profissional nessa altura muito por força da pandemia. Se era cedo, foi um risco que eu resolvi correr. Epá, não era não tem que ser um problema, a gente tem que arriscar. Ele fez uma transição boa. Epá, podia ser mais tarde, também podia ter sido mais cedo, foi naquele momento e a gente tem que aceitar as consequências do que vai fazendo. Na realidade, o cedo ou tarde, tipo, é relativo. Por exemplo, uma das coisas que eu falei com ele na altura, olha, vamos passar a profissional, sim senhor, mas opá, tu vais ter que ser profissional. Pronto, porque muda tudo. E ele, ele ainda é para mim, ele ainda é um miúdo, mas já é um homenzinho, eu costumo dizer muito isso, né? Porque já não tem 15 anos, já tem 22. O que acontece? Nós temos que andar para a frente. O que acontece? Na altura era bastante novo, mas é tal coisa. Ele teve logo uma postura excelente, ele tipo, para dar o peso, por exemplo, quando fomos ao Dubai, nós aquilo foi uma coisa de 15 dias, e eu passei a semana toda a mandá-lo comer, ou seja, a semana da luta eu estava-lhe sempre a mandar comer, porque senão ele chegava a uma hora da luta com peso a menos, ou seja, a hora da pesagem com peso muito descido. Porquê? Porque ele levou aquilo a sério. Então é como o atleta encara, como ele se torna profissional e como ele depois consegue manter-se profissional. Às vezes há um problema muito, muito grande, é a gente facilmente, e nas passagens, mesmo seja de júnior para sénior, como da passagem de amador para profissional, como às vezes no assinar um contrato ou coisa do género, a gente às vezes, antes de ganhar 1 milhão, pensa que já ganhou. O que é importante? Eu ainda não ganhei nenhum cinto, mas já me estou a sentir o dono do cinto. É importante que eu me sinta o dono do cinto, mas que tenha os pés assentos da terra, porque o trabalho ainda não está feito. Eu tenho que ir lá mostrar, tenho que ir lá fazer o trabalho para te poder trazer o cinto. Eu preciso ter a convicção, porque o psicológico é muito importante. Eu ter na minha cabeça que não há hipótese. Eu cheguei, é o meu momento, eu não vou dar hipótese para ninguém. Mas se eu pensar que não vou dar hipótese para ninguém, me esquecer de fazer o trabalho, pronto, começar já a viver, eu já estou a fazer, eu ainda não tenho cinturão, mas já estou a festejar, Claro. complica. Claro.
Olha, estamos aqui, já que estamos a falar de Leandro, só para fazer aqui um cortezinho, que é, em conversa, nos treinos, aquele atleta que os miúdos todos acham que me dizem, que os miúdos me dizem que acham que vai ser o próximo português a entrar no UFC, apontam sempre o Leandro, que eu acho que é uma expectativa razoável de nós todos, e tu também deves concordar. É uma expectativa razoável pela qualidade que ele tem, pela idade que ele tem também, é uma expectativa razoável. Entretanto, há outro atleta português do peso dele também, que nos últimos tempos andaram os dois a trocar umas mensagens no Instagram, que é algo que eu acho que até faz bem à modalidade, porque cria novela, e a novela vende, desde que ninguém falta ao respeito a ninguém, a novela vende. Agora, a pergunta é, será que essa luta sai, ou só sai um dia destes no UFC? Bom, é assim, se ela sai ou não, tipo, é pouco importante, embora fosse uma luta interessante de se fazer, interessante no sentido do MMA português, ou seja, não, por exemplo, para a carreira de um ou do outro, não sei qual era o interesse, ou seja, era uma coisa que tanto faz, no meu entender, mas na questão do MMA português, sim, sem dúvida que acho que seria uma luta interessante. O MMA português ter dois atletas a lutar com uma qualidade porreira, não sei mais, com nível, acho que sim. No sentido, mas bom seria mesmo se eles chegarem os dois ao UFC e lutassem no UFC, então seria o topo, né? Sem dúvida. Melhor Isso, ainda, ou seja, a luta. No cinto. E se o UFC fosse cá, então aí é que seria o verdadeiro topo. O que acontece? A realidade é que, por exemplo, essa luta já se pôs a questão, por exemplo, com o Bamba, não surgiu, não, por exemplo, nesta última situação que eles até falaram, por exemplo, até depois falei com o Leandro, no sentido em que ele foi falar no Facebook, ele tinha um contrato para assinar em vez de coisa, e infelizmente ele tinha lutas para fazer que caíram. Por exemplo, na altura ele podia ter lutado e chegou-se a falar em lutar no Perfect Fight lá em baixo. Acabamos por não lutar no Perfect Fight, acabamos por não lutar nos eventos que não estávamos previstos lutar. Houve aí algumas falhas. Pronto. Não sei se vai surgir essa luta, mas é uma coisa que eu não vejo como tão importante, porque para a carreira dos dois, não me parece que seja uma. Ou seja, a carreira do Bamba não depende da luta com o Leandro, e a carreira do Leandro não depende dessa luta. Se será uma boa luta, creio que sim. Sim. Eu vejo qualidades no Bamba, obviamente que vejo qualidades no Leandro, porque senão ele não aconselhava a fazer a MMA, né? e não tinha tipo, não tinha posto o lado a fasquia para a frente logo com 18 anos, né? mandado para o MMA profissional tão cedo. Acredito. Depois é assim, o futuro a Deus pertence, porque como é que as coisas vão desenrolar, isso é relativo. Aliás, uma das coisas que é mais importante no atleta é tal coisa, é a consistência, e pronto, ele às vezes fica frustrado porque está sem lutar há não sei quanto tempo. Nós tivemos várias lutas anuladas e isto acaba por ser chato, porque acaba por dar um bocado no caso dele, de outra forma, mas acaba por dar um bocado aquilo que deu comigo na altura. Ele, porque quer logo saltar e comprar um Ferrari, se calhar, não é? mas o que acontece? No caso, acaba por ser aquilo que eu senti quando a minha luta com o Mizuno acabou e não me marcaram uma luta, de preferência duas semanas depois, pronto, mas que fosse 2 ou 3 meses depois, ou meio ano no máximo, e não passado imenso tempo. E pronto, há uma certa frustração quando não se luta,
porque a carreira tem que ser sempre a subir, não pode ser parado. Mas ele agora tem contrato assinado, já tem luta marcada. Tem contrato, mas depois é assim, nós temos, por exemplo, nós quando fechamos o contrato, éramos para fazer outra, mesmo assim éramos para fazer outra luta fora, caiu, ou seja, vamos ver se agora finalmente sai uma luta para breve, porque já está começa a ser muito tempo sem lutar. Claro, E é tal coisa. Mas tu és qual é a tua opinião pessoal sobre esta tendência do trash talk, esta conversa de provocação para vender as lutas? Tu sempre foste um gajo muito tranquilo, muito na boa, mas é um bocado o sinal dos tempos hoje em dia, não é? O trash talk sempre existiu, os combates de boxe, não é? Vendiam porque um ia, supostamente estava chateado com o outro e até se pegavam à porrada na conferência de imprensa ou na pesagem ou no que fosse. Ou seja, cada atleta, eu o que acho é que a malta, houve ali uma altura em que muita malta quer ser o McGregor. E McGregor houve e o que eu acho é que cada boneco, ou seja, cada lutador tem que ter o seu boneco próprio. Eu não posso ser o McGregor, eu tenho que ser o Rafael. Posso fazer um boneco próprio, mas agarrar no boneco dos outros é um bocado esquisito, já é outra coisa isso. Andar a agarrar o boneco dos outros não me parece. O que me sai natural, por exemplo, uma das coisas que é interessante, por exemplo, o Leandro a dada altura aconselharam a ter uma postura, pronto, na altura o agente dele aconselhava a ter uma postura diferente, assim, sabe? Eu disse, pá, não, tens que ter a tua postura, tu naturalmente, acho que cativas as pessoas da tua forma natural. Não tens que fazer de parvo, não tens que fazer de arrogante, não tens que dizer porcaria pela boca fora, tens só que ser tu. O exemplo disso é o Alex Poatan, com toda aquela simplicidade, sem falar inglês, sem falar nada, e estourou. Sendo ele mesmo. Tipo que supostamente não era para vender nada. Tipo que supostamente ele não insulta ninguém. Na realidade nem fala. Só diz, não entende também, depende. Só diz chama, a única coisa chama. Está fixe. E vou dormir um sono. Porque ele parece que está a dormir, parece que está com ar de sono. O que acontece? Esse, para mim, é o verdadeiro. Esse é que vende. Porque é ele. É o único. E pronto. Aliás, a minha forma, por exemplo, quando. Pronto, falámos há bocado da minha. Eu vendia na Rússia, não é? Eu tinha um público, admiradores e não sei o que mais. E eu sempre fui uma pessoa que abraçava, e toda a gente me dizia, pá, tu abraças os gajos, és capaz de até lhes dar beijinhos e o caraças, e sei o que mais, pô, não lhes dás, mas é logo mais um pontapé na cabeça. Antes das lutas és amistoso, não dizes vou matar, vou fazer acontecer. Mano, mas tipo, eu não sou palhaço, meu. Agora, eu entendo quem faz isso. E há pessoas que estão a viver ali de outra forma, pronto, mas cada um é como é, e há público para todos. Só que depois, por exemplo, se calhar uns cola bem e outros não, até fica parvo, até fica esquisito. E há público para todos, e o engraçado é a gente tem a expectativa que isto venda e aquilo não. Se qualquer pessoa do mundo da publicidade analisasse o perfil do Poatan, acho que ninguém ia dizer, eu nunca falei com nenhum tipo de publicidade, mas acho que ninguém ia dizer que ele ia vender. Jamais. Não passa em nenhum critério. Se fosse uma avaliação de contratação, não passava. Acho que nenhuma pessoa. Pronto, então é isso. Eu não acho que a gente deva inventar um personagem. Pode ter ali algumas. Pode sempre criar uma coisa, não é? Alguma envolvência, mais assim ou mais assado. Mas eu agora. Olha, eu até sou este, mas vou virar estúpido só para agradar ao meu agente. Não parece que até seja porque ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo, né? Sim, é. O atleta tem que ser, eu acho que tem que ser ele, tem que ser natural, e a coisa, se tiver que explodir, explode.
Depois, obviamente, que há ter alguém que trabalha a imagem por trás, a surgir aquele vídeo, a surgir. Isso sim, isso é, ou seja, quanto mais profissionais nós formos na imagem, ou seja, mais pessoas a divulgar, mais forma, da forma certa, porque, por exemplo, eu faço um vídeo sem qualidade nenhuma, tipo, e posto no meu Instagram e olha, está tudo. Mas, poxa, se o vídeo fosse gravado com a câmara XYZ e de uma forma diferente, de certeza que tinha uma visualização e um impacto diferente. Isso sem dúvida. Claro. Saber, Mas, é como, pronto, depois saber a que horas postar e não sei o que mais, estar atento a certas coisas, às vezes é melhor do que estar a trabalhar feito um doido, não é? tu como pai, mas como pai, tens preocupação em acompanhar, por exemplo, este tipo de trash talk ou estes galhardetes e como pai dizer assim, ei pá, espera aí, não passes daqui já chega. Não, é assim, sim, eu é assim, eu não me preocupo, eu levo a vida de uma forma muito despreocupada, por exemplo, é como em tudo, por exemplo, as pessoas põem uma pressão muito grande, por exemplo, o Leandro, e se ele não for atleta, se ele não for o campeão, o que me importa é que ele seja feliz, porque se ele não tiver a ser feliz, que se lixe tudo, percebes? É que realmente não é importante ser campeão, é importante é ser feliz. Não é importante tu ganhares um cinturão, tu ganhares não sei o quê. Nem é importante tu ganhares porque tu precisas de dinheiro para viver. Mas não é importante ganhar muito dinheiro porque eu vejo tanta gente com tanto dinheiro e infeliz. Ou seja, temos que ter. A gente tem que aceitar a vida de uma forma mais descontraída. Um, e nós temos, quando foi a pandemia, não sei o que mais. Epá, a gente sobreviveu à pandemia, não sei o que mais. Hum, ou seja, as pessoas acho que têm que ter um bocado de noção. E às vezes nós pomos muita carga, muita pressão, hum, que é normal. Por exemplo, eu vou fazer uma luta. Epá, e se eu ganho, e se eu perco, e não sei o quê, e se eu me saio bem, o que é que as pessoas vão pensar? Mas não é o que os outros vão pensar, é o que é que eu penso. Eu não quero desiludir quem está comigo. Não quero desiludir os meus fãs. Mas assim, os mesmos gajos que falam bem de ti, os mesmos gajos que dizem que sempre acreditaram em ti, são os que te vão insultar no dia seguinte. Já vimos, epá, eu sempre disse que este gajo, pessoas que disseram que o gajo nunca dava nada da vida, no dia seguinte estão a dizer, eu sempre disse que este gajo ia ser assim ou ia ser assado. A realidade é que é assim, tu tens que lutar por ti, eh, por toda uma cena que tu acreditas, pelos teus, não, e não podes pôr muita carga porque assim, a vida é uma passagem. Então, eu na realidade não me preocupo demasiado, mas obviamente que eu dou o toque, por exemplo, nessa questão dos trash talks, eu dou o toque ao Leandro sempre porque é assim, eu acho que ele deve ser aquilo que tu deves pôr para cá para fora o que tu és, de forma simples, de forma. E não precisas inventar muito, porque isso, tipo, não tens. Tu andas a tentar criar Uma um desenho, personagem. uma personagem. Não me parece bem. Muito menos criar uma personagem parva, não é? Porque podes criar uma personagem, mas é assim, a personagem parva já está muito batida. O gajo que insulta, o gajo que manda não sei o que mais, isso está muito batido. E funcionou bem com o McGregor, pá, realmente. Mas ele teve algumas jogadas muito interessantes. Ele não foi só um gajo que insultou. Ele, além de lutar muito bem, hum, porque o pessoal às vezes as coisas não foram à toa, ele lutava, não é? Sim. Dizia que ia fazer e fazia, analisava, tinha ponto, tinha aquilo estudado, mas depois também fez algumas jogadas, provocou pessoas que até nem são do mundo da luta, ou são da luta, mas não, pronto, aquela cena dele ir mandar bitites aos gajos da WWE e não sei o que mais. Eu acho que ele teve ali jogadas de uma inteligência super engraçada e super interessantes,
porque os gajos da WWE tinham seguidores que nunca mais acabava, e ele acabou por ganhar seguidores à pala daqueles gajos. Claro. E a carreira dele lança-se para níveis super interessantes e para uma visibilidade de outro nível, muito à pala dos gajos da WWE, não sei o que mais. Ou seja, o gajo foi inteligente, não foi só um gajo que fala barato. Claro, ele teve ali algumas jogadas super interessantes. Se não foi dele, foi muito bem assessorado. Sim, pronto, aí está. É igual. Olha, e agora com esta nova tendência dos youtubers, primeiro começou com os youtubers, à porrada com o pessoal do boxe, depois era youtubers a fazer boxe com o pessoal que estava reformado do MMA, agora é famosos, os supostos famosos dos Big Brothers e até alguns atores com menos fama que sobem ao ringue para se enfrentarem em combates de boxe. Pá, dentro desta novela que estão aqui a criar, principalmente Estados Unidos, Brasil, criam este tipo de modalidades que nós sabemos que é muito bem pago. É luta de famosos é muito bem pago, mas se nós criássemos aqui um cenário assim, fazer uma proposta para o Rafa, fazer um combatezinho de boxe assim com um youtuber ou com um concorrente do Big Brother, o Rafa lutava, fazia uns saltozinhos ou não? Não, é assim, é como eu tenho sempre. Estás na pinta. É como eu digo. Eu na realidade, eu até em combates que não, sem ser contra vedetas, não é? Estou com. Volta e meia dá-me aquele clique para lutar. Ou seja, aliás, aquela situação de eu lutar no FNC, até o Leandro chegou a falar com o dono lá e de lutarmos os dois na mesma noite, eventualmente, e não sei o que mais. E isso esgalhou-me a cabeça. A minha mulher não acha piada nenhuma, mas eu ponho sempre. Sabes que aquele bichinho da luta acaba por estar sempre lá e de tu subires ao ringue ou exagera. Então, ainda por cima, bater num tipo que. e a ganhar é a tal coisa. Podia ser com 3 pitbulls lá, acho que aí era o suplemento. Sem dúvida. Como diz o Popó, que ganhou mais na luta contra contra o Anderson do que na carreira toda. Isso acho que põe qualquer atleta reformado como nós a pensar, não é? Porra. Sim, sem dúvida. Mas há uma coisa, por exemplo, quando aqui em Portugal o Numeiro fez aquele combate de boxe e não sei o que mais, as pessoas falaram uns assim, outros assados. A realidade é que é tal coisa. Quem tem a visibilidade consegue arrastar multidões, automaticamente dá dinheiro. Eu sou dos que diz, o tipo fez ali um combate de boxe, podia-se ter aproveitado para promover, para pôr lá alguns combates a sério, não é? Por assim dizermos, podia-se ter aproveitado para pôr lá mais uns combates a sério e promover mais a modalidade ainda. Mas eu, de qualquer forma, a modalidade. Mas aquilo é mau para a modalidade. Costuma-se dizer que não há publicidade negativa. Okay. Então ele fez publicidade ao boxe, não denegriu a imagem do boxe. Acho que o boxe fica a ganhar quando se faz um evento e quando um Numeiro da vida vai fazer boxe. Agora, se ele sabe fazer boxe, isso são outros 500, não é? Não é. Mas depois até nem tem a ver, porque não sei a qualidade mas depois é assim, quantos combates é que ele fez antes daquele? Porque um atleta, ele até pode ser muito bom no ginásio, mas não é um atleta, porque um atleta precisa de fazer uma luta, fazer 2, fazer 3. Rodagem, precisa rodagem. Rodagem, exatamente. Ô mestre, tu já tá quase sendo finalizado aí, que eu tô sabendo. Já fecharam o teu ginásio, acho que já estão aí quase finalizando. Peraí, deixa fácil. Deixa a hora.
A hora está a avançar, Deixa ele contar o episódio É isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. humor. Deixa ele contar Antes o de tudo episódio ser do humor. finalizado aí, compartilha com a gente aí qual foi aí a história mais cabeluda que tu passou aí no mundo da luta, com tantas viagens, com tantas experiências. Não, é assim, eu, por acaso, quando vocês me perguntam uma coisa dessas, passou-me logo na cabeça, e quando referes é assim, passou-me logo pela cabeça uma altura que eu, tipo, há uns 20 anos atrás ou mais, o Rómulo, uma figura Culturismo. do halterofilismo, Culturismo, sim. do culturismo, exatamente. Uma altura veio à expressão marcial, aqui a Guimarães, com uma malta, tipo, ele ponderou pôr no ginásio dele luta livre, né? E então, na altura, veio com uma malta daí da zona do Porto, veio com uma malta fazer um treino à expressão marcial. E então ele trouxe um pessoal, alguns eram enormes, algum pessoal, e então aquilo foi engraçado porque nós fizemos um treininho, rolámos, e o pessoal, pronto, é natural que eles tivessem força, mas o pessoal sabia fazer chão, então lá ia finalizando um e outro e tal, pronto, porreiro. E, na altura aquilo foi muito engraçado porque eu costumo dizer que sou bonito, né? E acabou a luta, tipo, pronto, fomos para o balneário, eles foram um pouco primeiro, eu fui por último para o balneário, e quando estou a entrar no balneário, estava um dos fulanos, era enorme, tinha uns ombros maiores que a minha cabeça, e uma cabeça mesmo pequena, pronto, especialmente comparada com os ombros dele. Eu estou a entrar no balneário e está a dizer, epá, estes gajos aqui, pá, são todos terríveis, e não sei o que mais, e especialmente aquele feio, e eu estou a entrar no balneário, e eles olham para mim, tipo, e eu olho para ele, tipo, epá, não é por mal, mas sei que ele estava a falar de mim. Eu olho para ele, não, mas ele, desculpa, não é por mal, mas eu também, peraí, mas tu também és bonito para caralho. É engraçado porque aquilo foi engraçado porque ele estava a elogiar, não é? Porque estava a elogiar que o pessoal era, pronto, mesmo tinha Era bravo. miúdos de 60 quilos que os estavam a conseguir finalizar, não é? E eles com bastante força, e alguns até já tinham feito umas brincadeiras, embora na altura não houvesse quase ninguém a fazer chão. Mas ele estava a elogiar, mas ao mesmo tempo estava-me a chamar feio, não é? E eu entrei no balneário e olho para ele, pô, o gajo tinha um aspecto mesmo interessante, porque um ombro maior que a cabeça, que aquilo era mesmo impressionante. E eu, pô, também és bonito. Mas é engraçado porque o respeito, ou seja, ali um respeito imenso da parte deles, eu estava a dizer aquilo, depois tem outra coisa que há um momento de descontração depois do treino, em que a gente encontra-se ali, tipo, ele estava a falar, mas estava a falar por admiração, mas há bocado falavas das situações em que a gente pode levar a mal, as situações de conflito. Uma situação como essa facilmente vira conflito. Pois vira. Porque eu podia entender que o gajo estava a querer dizer mal, e já vi muitas situações começarem por menos. E ele não estava a querer dizer mal, ele estava a elogiar. A elogiar a academia toda, não me estava a elogiar a mim, estava a elogiar o pessoal todo, a elogiar os gajos de 50 quilos ou de 60 que lhe finalizaram, ele tendo 100 e tal quilos, e pronto, é nesses momentos que. Mas aquilo foi o choque, estás a ver? Aquilo foi uma passagem muito interessante. Eu entrar no balneário e o gajo mais bonito que lá estava a dizer que eu era feio, não é? Não é? Amigo, olha, muito obrigado. Vou-te pedir para deixares aqui as tuas redes sociais e as redes sociais do Arena de Guimarães, que é para o pessoal seguir, diz aí. Uhum. Estamos aí, portanto, Arena Guimarães é o nome do nosso espaço.
Depois temos RS Team, que é a nossa equipa. A nossa equipa é RS Team. Estamos aí. Quem quiser aparecer, que nós estamos abertos sempre. Quem quiser aparecer para fazer um treininho está convidado. Ok? Já lá vão anos que nós não fazemos um treininho. É pena tu não poderes aparecer cá também. Ok? Olha, ficou o convite. Daniel, quer-me amassar. Não, amassar o quê? Mas, só me fala o dia que eu vou lá filmar, para manter o registro. Olha, tá aí uma boa. Não, olha, obrigado, mano. Muito obrigado. Altamente obrigado eu pela oportunidade e continua aí com o teu programa que está espetáculo. Que nos vê e deixar um beijinho, uma mensagem. Bom, um grande abraço para todos. Um abração. Estavas a dizer para eu deixar, eu não ouvi mal o que tu disseste, para deixar para a malta, não é? Uma mensagem. Bom, a toda a gente que vê aqui, que segue o canal, um grande abraço. Façam treino, façam luta e apoiem sempre estas atividades, apoiem o canal, divulguem, porque a luta precisa de divulgação e precisa de canais como este para chegarmos mais longe. Nós somos grandes. Exato. Um abraço. Obrigado, mestre. Grande abraço. Você, Maldinha. Valeu.